canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Mais Esportes, começando o nosso Linha de Passe com abertura de fase de grupos da Libertadores da América, também da Sul-Americana. Na Sul-Americana, o saldo para o Brasil é de uma vitória, um empate e uma derrota. Cruzeiro perdeu, empate do Atlético Mineiro, a gente acabou de ver aí 0-0 com o Cienciano, vitória do Fluminense fora de casa contra o Once Caldas por 1-0. Na Libertadores, que a gente também vai falar, o Racing sobrou para cima do Fortaleza, 3-0, e poderia ter sido muito mais, mas a gente vai começar esse Linha de Passe falando do empate do Galo, hein? Fora de casa, na altitude, contra o Cienciano, e a gente vai debater todos esses assuntos com o André Kfouri, com o Gustavo Zupac, com o Paulo Calçade e também com o Vitor Birner. André Kfouri, que faz tempo que eu não vejo aqui no Linha, eu vou abrir com o senhor, porque eu já estava com saudades, hein? Uma honra para mim, uma ótima noite a todos. 0-0, ficou de bom tamanho para o Galo, poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o sabor é esse, o Galo poderia ter saído com a vitória. Se no começo do jogo faltou, e eu acho que isso é comum, não é uma crítica para ser levada como algo muito pesado, faltou um pouco de entendimento de como o Galo deveria levar o jogo, um pouco de erro de passe além do devido. É óbvio que numa situação como essa interessa ao time visitante que não está adaptado à altitude fazer um jogo de controle, enquanto o time mandante, que é o oposto do descontrole. A primeira jogada da partida foi um balão para frente. Exato. Isso já mostrou qual era a proposta do Cienciano. E o Atlético, com jogadores que são mais técnicos, mais habilidosos, mais talentosos, teve um pouco de dificuldade para entender qual dinâmica do jogo interessava a ele. Entender não, executar a dinâmica de jogo que interessava a ele. No segundo tempo me surpreendeu até a forma como o Atlético suportou, né? Normalmente teve fôlego, normalmente as equipes brasileiras caem muito na parte física no segundo tempo, e é absolutamente natural que seja assim. O Atlético teve chances, uma delas foi essa do Rony, que faz um início de carreira com a camisa do Atlético bastante interessante. E para mim o sabor que ficou foi esse. Não que o Atlético tenha sucumbido à altitude, num plano sem esse problema, um jogo em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar onde a altitude não seja um fator, o Atlético deve superar o Cienciano com muita tranquilidade. Não foi o que aconteceu, mas de qualquer forma acho que empatar fora de casa nessas condições não é um resultado para se lamentar. Pois é, o Atlético que jogou com Hulk, que jogou com Rony, que jogou com Scarpa, o Atlético do Júnior Alonso, o Atlético do Everton, enfim, do Everson, sempre confundo. O Everson é um time, praticamente time inteiro aí do Atlético Mineiro, levando esse primeiro jogo, esse primeiro confronto aí na Sul-Americana, a Vera. Por sinal, o Fausto Vera também entrou e botou uma bola no travessão, né? E aí, Zupac, olhando já para os adversários do grupo, já tem gente na frente, né? Sim. Já venceu, já passou. O Atlético, que te parece? Olha para a Sul-Americana, o primeiro sinal do Atlético na Sul vamos levar esse negócio aqui a sério ou ainda está estudando? William, boa noite companheiros, boa noite ao fã de esportes. Assim, a primeira fase da Copa Sul-Americana, ela tem um ponto a favor, que é o fato de os grupos serem fracos, a maior parte deles fracos. O grupo do Galo é um grupo bastante fraco. E tem a parte mais complexa dela, de que é o fato de que só o primeiro colocado se classifica direto. Então, tem uma facilidade ali, mas tem uma armadilha, né, do outro lado. O Cuca tem dito, e o próprio Nicoletti falou isso no pré-jogo, que ele vê a Sul-Americana como a realidade mais factível para o Atlético erguer um troféu mais relevante do que o Campeonato Mineiro, mais até do que o Campeonato Brasileiro. É óbvio que ela é mais fácil que o Brasileiro, mas ela deveria ser tratada como prioridade em relação ao Brasileiro, sim ou não? Essa é outra discussão. Assim, pelo regulamento, pelos grupos, pela disposição dos grupos, se você empatar 2 jogos fora de casa, vencer os seus jogos em casa, beliscar uma vitória fora, você vai passar em primeiro. Então, para efeitos de classificação, esse empate não foi ruim. Mas pelo que foi o jogo, o Galo poderia ter voltado com a vitória. Foi um jogo, embora a escalação do Galo sugestionasse um jogo mais de controle, foi um jogo de pouco controle de parte a parte. Foi um jogo muito, muito aberto, muito solto, com muito espaço para jogar de lado a lado. E de novo me chamou a atenção a dificuldade do Galo de resolver o confronto. O Galo contra o Grêmio no final de semana finalizou 22 vezes para fazer um gol e perdeu o jogo. O Galo hoje finalizou 16 vezes
para não fazer o gol. Nos últimos 2 jogos, o Galo finalizou 38 vezes para fazer 1 gol. Acho que esse é um ponto de atenção para o Cuca nesse curto prazo. Mas o Galo não jogou mal contra o Cienciano. Volta com um ponto que na somatória final deve ser o suficiente para o Galo garantir classificação. As finalizações estão acontecendo, Birner. O que está faltando? É pontaria mesmo? Passa pelo meio também? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçades, Zupac, André. Uma honra tê-lo nesse tão tradicional debate com a gente depois de tanto tempo. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Acho que falta pontaria. Acho que para o começo de trabalho do Cuca, sei que a gente ainda pode considerar começo, né, em abril, o time está bem estruturado, o time sabe jogar. Eu acho que foi bem melhor que o Grêmio no final de semana. Merecia ganhar o jogo pelo que criou. E eu não acho que se continuar criando assim, concedendo o número de chances que vem concedendo, vai ter resultados ruins como esses das 2 partidas. Na altitude, eu acho que o empate é negociável, muito na linha do que vocês disseram, porque o Atlético é muito favorito no grupo, o Caracas não é uma equipe que assusta e o Atlético precisa, obviamente, ganhar os seus jogos fora de casa. Imagina que o Caracas, de repente, consegue uma vitória quando for atuar fora de casa contra o Cienciano, e aí o Atlético precisa reverter isso contra o próprio Caracas, mas eu acho que ainda há muita diferença de elenco. Olha os jogadores que entraram no Atlético hoje, que ainda tinha um Bernardo no banco que não jogou. Você vê que é um elenco muito bem montado. Sobre a pontaria, eu acho que também tem a ver com o momento dos jogadores. O Hulk, obviamente, vai ser titular durante o ano, mas eu não sei se o Rony vai ser ou não. Eu gosto muito do Rony, mas de repente o Júnior Santos vira o titular, ou seja, tem opções, jogadores de muita força, muita velocidade. Os 2 em plenas condições, você escalaria quem? Todos em plena forma, eu escalo Rony e Hulk. Tá. Se eu for olhar o ano passado... Mas Coelho ou Júnior Santos? Oi? Com o Coelho ou com o Júnior Depende do tipo Santos? de jogo. Se eu quiser um jogo mais agudo, de mais força, chegada, Júnior Santos. Se eu quiser um jogo de mais construção, jogo com o Coelho e com o Scarpa abertos. Eles vêm por dentro, os laterais passam pelos lados. Cuca gosta de fazer isso, é um jogo muito usual do treinador. Então eu vejo o Atlético com um time muito bem montado. Só acho que o Atlético pode olhar o Campeonato Brasileiro não como o principal favorito, mas com mais carinho do que parece que o treinador, no discurso, falou. Tem que ver se internamente o discurso é igual ao que foi falado para nós. É que olhar as Copas para o Atlético tem custado caro, porque ele não tem conseguido o título nas Copas. E a Sul-Americana tem sido mais imprevisível do que a Libertadores. Exatamente, porque na hora que afunila, ainda tem os terceiros colocados da Libertadores que vão chegar lá na frente. E a gente tem acontecido alguns confrontos de quartas, de semifinais e tal, em Sul-Americana, até mesmo de oitavas, meio que inesperados e confrontos pesados. Você olha os começos da Libertadores e nos últimos anos, muito raramente a gente não vê chegarem nas fases finais e na decisão equipes que tinham pelo menos uma chance razoável. Na Sul-Americana, a gente tem visto mais surpresas. E o Galo, por apostar tudo nas Copas do ano passado, acabou não conseguindo estar na Libertadores. O finalista da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado... Quase foi rebaixado. Ele, na última rodada, teve chances reais, inclusive durante o jogo contra o Paranaense... Uma grande loucura isso. De ser rebaixado, uma grande loucura. Calçado, já vou passar a bola para você antes do Hulk. Bora. Pode ser? Vamos lá. Difícil, né? Até porque a gente não está acostumado. Principalmente os primeiros 15, 20 minutos ali. Até